Bem-vindo a mais uma aula da Escolinha Pitágoras. Hoje vamos falar um pouco dos números complexos. Para você que não conhece os números complexos, eles denominam-se dentro de um conjunto onde ele é escrito em forma de pares ordenados, onde um dos pares é um número real e o outro par é um número imaginário. Tem um modelo algébrico a ser seguido e hoje nós vamos aprender a entender esse modelo algébrico e alguns conceitos importantes. Então, para você que está com dificuldade em números complexos, vamos descomplicar isso agora. Vamos estudar. Número complexo, o conhecido número imaginário. Exatamente. Quantas vezes você aí não sentiu dor de cabeça ao ouvir esse nome? Número complexo, um número imaginário. Muito bem, mesmo assim você vai começar a entender ele um pouquinho melhor agora. Fique tranquilo, acompanhe o vídeo, se inscreve no canal, curte e você não vai se arrepender. Qualquer dúvida, deixe seu comentário que nós vamos responder com todo prazer. Detalhe importante, forma algébrica. O número Z, ele é na forma A mais BI, onde esse A vai ser de fato a parte real, certo? Vamos chamar de parte real. Um número de fato real. E este BI, este sim, vai ser a parte imaginária, certo? Então nós já conseguimos começar conceituando. O A é um númerozinho real, é a parte real do número Z, e o BI é a parte imaginária. Tranquilo? Então, denomina-se conjunto dos números complexos, que tem por símbolo um Czinho, com esse cortezinho aqui, ao conjunto dos pares ordenados A e B. A e B. Então, é um par ordenado de números reais escritos na forma A mais BI. Entendido? Simples, não foi? Lembra também daqueles conceitos que te perguntam: quando é que ele é um número imaginário puro? Quando é que ele é um número complexo de fato? Então a gente vai tentar entender isso agora a partir daqui, para que você possa tirar toda essa dúvida que tem sobre esses números. Dois tópicos importantes. Quais, professores? Você tem número real e você tem número imaginário. Sim, professor, mas você acabou de falar sobre isso. Exatamente. Quando eu digo número real é porque ele vai ser um número que não vai ter presença da parte imaginária. E quando eu digo número imaginário, eu me refiro a um número imaginário puro, sem a parte real. Como é que eu vou saber quando cada um desses casos ocorre, professor? Simples. Se você tem um número Z, vamos se acostumar com isso. Z é número complexo. Se você tem um número Z, onde ele tem A mais 0i. Como assim, professor? Ora, o valor do A é um valor real, mas o valor do B, aqui nesse caso, ele é nulo. Ele se tornou o valor zero. E como você sabe que aqui ocorre uma multiplicação, qualquer coisa multiplicada por zero é zero. Logo, esse número Z em questão tem apenas a coordenada A. Logo, ele é um número real. O outro caso é quando você tem Z igual, aí sim, simplesmente BI. Professor, cadê o A? Não tem o A. O A ele é zero. Entendeu? Então, quando você tem um número imaginário, um número complexo, BI, ele é chamado de número imaginário puro, porque ele não tem o coeficiente A, ele não tem a coordenada real presente nele. Ou seja, vai ser simples de detectar. Um número Z, por exemplo, 2, é um número real. O número Z, por exemplo, 2i, é um número imaginário
puro, porque ele não tem o valor do coeficiente A. Professor, então quando é que ele é um número imaginário mesmo, completinho, nem simplesmente puro ou simplesmente só real? Ora, é quando ele está na forma, por exemplo, 2 mais 3i. É um exemplo de um número imaginário. Perceba que este é o coeficiente A, este é o coeficiente B e está aqui o izinho, que é característica principal dos complexos. Ou seja, você tem aqui a mesma coisa, z é igual a mais bi. E eu coloquei números para você entender. Z é igual a 2 mais 3i. Então aqui ele está na sua forma completa. Muito bem. Eu trouxe esses exemplos com números para que nós possamos estar identificando ele de forma bem melhor. Por exemplo, o número Z1, o número complexo do exemplo 1, 9 menos i. Gente, você percebe muito bem que aqui o valor do A é 9, está aqui, ó, 9. E o valor imaginário, a parte imaginária, o valorzinho do B, ele é menos 1. Por isso que é menos i. Então, logo, ele é um número que? Ele é um número complexo, sem nenhum problema. O segundo exemplo, Z2, é o número menos 4 menos raiz de 3i. Ora, o valor do A é menos 4. O valor do B é quem? O valor do B é menos raiz de 3. Logo, ele também é um número complexo. O nosso Z3, o número complexo de exemplo 3, é 2i sobre 5. Cuidado! O valor do A aqui é 0, porque ele não existe. E o valor do B é 2/5. Logo, ele é um imaginário puro, certo? E o último exemplo, Z4 igual 3,71. O valor do A é 3,71 e o B é 0, pois não tem valor de B. Então, este é um número real. Tranquilo? Espero ter clareado um pouquinho mais aqui. Muito bem, professor. Entendi tudo, mas sempre é assim. Entendemos a aula, vai para uma atividade, pronto. Ninguém entende mais nada. Pois bem, trouxe uma atividade para que você possa ver como é que se aplica esse tipo de conceito que eu te disse, observando, mas dentro de um cálculo de fato. Preste atenção aqui, ó. Considerando o número complexo z igual, se acostume, z é número complexo, z igual m menos 3 mais n ao quadrado menos 25i, determine m e n de modo que z, que este número, seja, opção A, um número real, opção B, um número imaginário. Te faço duas perguntas logo inicialmente. Qual é a característica principal para que um número desse modelo, onde eu tenho aqui duas variáveis m e n, aclopadas, querendo ou não, a um único coeficiente, esse é o coeficiente A e esse é o coeficiente B, aí eu te pergunto, como é que eu faço, ou como é que eu penso que deve ser um número real? Acabamos de te falar que o número real, ele tem ausência da parte imaginária. Não foi isso que eu te disse? Para que um número complexo seja real, o valor do coeficiente B tem que ser nulo, tem que ser 0. Pronto. Então você tem essa primeira parte. BI tem que ser igual a 0. Se BI, que é a parte imaginária, for igual a 0, então ele vai ser um número real. Professor, como eu faço isso? Ora, faça o que está sendo dito aqui. Eu te pergunto, olhando para este número, você já detectou que este aqui é o valorzinho do A e este aqui é o valorzinho do B? Porque o I é o I, ninguém vai mexer com ele. Então, quem é o B? Ah, o B é n ao quadrado menos 25. Então, se BI tem que ser 0, logo, você diz que o que? N ao quadrado menos 25 deve ser igual a 0. Pronto. E resolve essa simples equação. Equacionou, você vai descobrir qual é o valor que n tem que assumir para que esse número complexo seja um número real. Vamos resolver agora? Ó, coisa simples. Deixa o n ao quadrado
esse 25 negativo vai para o outro lado positivo, tá bom? E você sabe muito bem que o expoente 2, ele vai para o outro lado em forma de raiz quadrada, porque ele está elevado ao quadrado. Raiz quadrada de 25. E não se esqueça, mais ou menos raiz de 25. Logo, o valor que o n tem que assumir para que esse número seja real é de mais ou menos 5. Resolvida a opção A, sem nenhum problema. Viu? Eu disse que eu ia descomplicar. E como é que você, olhando para esse número também, consegue determinar o valor de mn de modo que o z seja um número imaginário puro? Aí você vai lembrar que eu te disse que para ser um imaginário puro, o valor do a tem que ser 0. Para que seja z imaginário puro, devemos ter a igual a 0. Ah, entendi, professor. Se o a for igual a 0 e o a é a parte real, vai ficar só a parte imaginária. Isto, doutor. Agora é o seguinte, preste atenção. Quem é aqui o valor do a, hein? m menos 3. Ora, então, m menos 3 deve ser 0. Logo, m tem que ser 3 positivo. Viu aí que interessante? Se o m for 3 positivo, ou seja, o a igual a 0, esse número é um número imaginário puro. Que número, professor? Este. Detalhes muito importantes nos dois casos, certo? Se aqui você diz que o coeficiente b, n ao quadrado menos 25, tem que dar 0, e você viu que o n é mais ou menos 5, não esqueça que o m, que está aqui anexado ao coeficiente a, esse m menos 3, o valorzinho do a, ele tem que pertencer aos reais, certo? Para que ele seja um número real. E não esqueça também que aqui, o valorzinho a foi igual a 0, foi para ser um imaginário puro. Porém, não se esqueça também que o b, que é a parte imaginária, ele tem que ser diferente de 0. Então é importante colocar uma ressalva. O n ao quadrado menos 25, que é o valor do b, tem que ser diferente de 0. Porque se ele for 0, então não vai ter também imaginário. Espero ter te ajudado nessa aula inicial de números complexos. Qualquer dúvida maior, deixe seu comentário. Nós vamos tirar a dúvida que você quiser. Lembre-se, estamos aqui para descomplicar a matemática.